mais uma aula de informática para concursos, agora falando ainda sobre o nosso LibreOffice Writer versão 4.4, ok? Bem, nós vamos verificar agora um botão chamado tabela aqui do nosso LibreOffice Writer 4.4. Primeiro vamos verificar que botão é esse, então vamos ampliar bastante aqui, e aí tu pode verificar qual é o botão tabela da barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer. Observa esse botão que eu estou apontando aqui com o ponteiro do mouse e já surge então o nome do botão. Observa comigo, botão inserir tabela e também a sua tecla de atalho indicada, a tecla de atalho Ctrl mais F12. Então o nosso botão inserir tabela, tecla de atalho Ctrl mais F12, como a gente pode observar. Outra coisa importante, saber, obviamente, não é a função imediata dele, é saber trabalhar com tabela. Então o que nós vamos fazer agora, além de inserir propriamente a tabela, como o próprio nome do botão sugere, também vamos aprender a trabalhar com as tabelas. Primeiro, eu clico no botão inserir tabela. Quando eu faço isso, tu já observa que ele exibe um painel. Nesse painel eu posso escolher a quantidade de linhas e colunas da qual eu quero inserir a minha tabela. Então, clica no botão inserir tabela, ele exibe um painel e o usuário escolhe a quantidade de linhas e colunas desejadas para a sua tabela. Eu escolhi 3 linhas e 3 colunas e confirmei. Ele acabou de inserir, então, uma tabela de acordo com a quantidade de linhas e colunas desejadas pelo usuário. Isso é o básico desse botão. Inserir tabela permite, obviamente, inserir uma tabela de acordo com a quantidade de linhas e colunas desejadas pelo usuário. Uma outra coisa interessante do nosso botão inserir tabela é que após inserida essa tabela nós podemos, é claro, colocar valores, mas aí tem um ponto importante. Como passar de uma célula para outra? Então vamos observar. Se eu digito agora 23 nesta célula e eu pressiono agora a tecla Tab do teclado, então deixa eu ampliar aqui para vocês bem a imagem, vou pressionar a tecla Tab do teclado. Tab. Percebe que o cursor foi para a próxima célula. E aqui eu vou digitar curso. Tab de novo, vamos colocar aulas. Percebe que cada vez que eu pressiono a tecla Tab de tabulação do teclado, ele vai para a próxima célula. Então, se eu pressionar agora Tab, 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 ele de fato foi até a última célula da tabela. E olha uma dica legal, se o usuário estiver na última célula da tabela, como é o meu caso, agora estou ali na última célula da tabela. Se agora eu pressiono a tecla Tab, o cursor vai para a próxima célula sim, mas percebe que ele criou uma nova linha de células para essa tabela. Olha novamente, Tab, Tab, estou na última célula da tabela. Se eu pressionar Tab de novo, o cursor vai para a próxima célula da tabela. Isso é interessantíssimo quando a gente estuda uma tabela, porque muitas vezes a prova pode cobrar não só o ato de inserir a tabela, mas também indicar o que acontece quando o usuário deseja ir para uma próxima célula. E o padrão é usar a tecla Tab, porque Tab significa dentro de uma tabela próxima célula. E outra dica, se o usuário usar Shift mais Tab, deixa eu até colocar aqui para te saber, ó, Shift mais Tab, então se eu usar a tecla de atalho Shift do teclado mais a tecla Tab, aí então ele vai para a célula anterior. Observa, Shift Tab, Shift Tab, Shift Tab, Shift Tab, Shift Tab. Isto é, estou indo sempre para a célula anterior. Observa, estou ali na célula onde está o valor aulas. Se eu pressionar Shift Tab, o cursor agora ficou na célula onde está o valor curso. Shift Tab de novo, onde está o 23. Então, a ideia de pressionar Shift Tab é célula anterior e Tab é próxima célula. Importantíssimo isso quando a gente estuda as tabelas. Claro, onde encontrar essa possibilidade de inserir tabela através dos menus? Observa aqui dentro do LibreOffice Writer, vamos ampliar para ti, existe um menu chamado tabela. E se existe um menu chamado tabela, para inserir a tabela através do menu, basta clicar em tabela e ali nós vamos encontrar já de cara, observa comigo, a opção inserir tabela e a tecla de atalho indicativa Ctrl mais F12. Além de inserir a própria tabela, eu ainda posso inserir linhas e colunas, posso excluir linhas e colunas, posso também selecionar tabelas, linhas e colunas. Vamos diminuir um pouquinho o nível do zoom para a gente enxergar. Observa, além de permitir inserir a tabela com a tecla de atalho Ctrl mais F12, eu poderia ainda inserir linhas e colunas, poderia excluir tabela, a própria tabela, linhas e colunas, e ainda selecionar a tabela, linha, colunas ou células.
Além disso, o menu tabela apresenta outros recursos, mas isso vai ficar para mais tarde, porque nós vamos estudar aqui o menu tabela num outro momento apropriado, que é o estudo dos itens dos menus. Por enquanto, é só saber o significado do botão inserir tabela e a sua tecla de atalho dentro da barra de ferramentas padrão do LibreOffice Writer. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, marca gostei. Até a próxima aula.